Amados, vamos lá então. Apocalipse capítulo 17. Vamos continuar aqui a falar alguma coisa acerca da grande prostituta. Já ministramos aqui talvez uma dezena ou mais de mensagens somente em torno aqui da grande Babilônia. E queremos então agora continuar chegando aos pontos mais específicos. Observe, nós falamos de maneira geral da grande Babilônia. Na semana passada falamos especificamente sobre o anticristo, isto porque é dito que sobre o lombo da besta encontra-se uma mulher prostituta, que é chamada Babilônia a Grande, perfeito? Então falamos sobre a besta enquanto o Império Romano, falamos sobre o anticristo enquanto uma das cabeças deste Império Romano, que tem um aspecto escatológico que vai consumar a obra das trevas, o mistério da iniquidade nos últimos dias. E quem tiver alguma dúvida sobre isso, assista lá, já está no nosso site já. Se você abrir lá na nossa página do YouTube, o canal de Volta à Palavra no YouTube, você vai encontrar lá a identidade da besta, uma mensagem de 1h e 30 e poucos minutos, só falando disso. Apresentamos aqui tantos pontos de maneira bem coordenada, bem pedagógica, para não deixar nenhuma dúvida. Perfeito? Hoje queremos falar, então, de maneira mais específica acerca da grande Babilônia. Então leia aí na Bíblia, Apocalipse 17, versículo 1 diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Isso aqui é o primeiro aspecto, eu quero que os irmãos pensem um pouco. Isso porque, neste momento, nós estamos tratando com símbolos dentro do Apocalipse, mas são símbolos que eles não são vazios de significados. Ou não é um símbolo criado, por exemplo, que é criado simplesmente por uma imposição de João, ou de quem quer que seja. Não, quando o anjo apresenta para João a grande prostituta, que é chamada de Babilônia, e diz que ela se assenta sobre muitas águas, nós temos que pensar em Babilônia no passado, para entendermos Babilônia no futuro. Por quê? Porque a Babilônia do passado, a Babilônia que existiu no passado, ela materialmente representa essa Babilônia espiritual. Então, quando o Senhor ele seleciona, por exemplo, um símbolo para falar de uma realidade futura, no caso, a grande Babilônia nos últimos dias, o Senhor vai buscar uma figura material no passado que tenha em si as características daquilo que ele quer apresentar. Então, quando diz, por exemplo, que essa mulher, essa meretriz, que no versículo 5 se chama Babilônia, está sentada sobre muitas águas, é porque Babilônia, a Babilônia antiga mesmo, lá de trás, que teve origem lá em Babel e veio a se tornar Babilônia, era o quê? Uma região entre rios. Babilônia ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então observa que a própria Babilônia material, ela já se encontra entre águas. Então olha como que Deus desenha a geografia, já pensando que essa geografia virá a representar no futuro um símbolo espiritual de uma verdade espiritual. Pastor, mas aí qual que é a relação? Olha o versículo 15 do capítulo 17. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então é a própria Escritura quem dá aqui o sinal e quem interpreta o sinal. Então a Babilônia material, a Babilônia antiga, a Babilônia em realidade, em verdade, ela, de fato, ela está entre águas. E agora essas águas vêm a representar povos, multidões, nações e línguas. Agora, olha só o que diz o versículo 4. Achava-se, ou melhor, versículo 5, desculpe-me. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes
e das abominações da terra. Eu pergunto para os irmãos, quem é a mãe das meretrizes e a mãe das abominações da terra? Entenda abominação no sentido bíblico de idolatria. Uma idolatria, um ídolo é uma abominação. Eu pergunto, quem é a mãe das meretrizes e das abominações da terra? Olha só que coisa interessante. Eu fiz uma pergunta para os irmãos. E os irmãos estão respondendo. Aqui disse Roma, ali diz Igreja Católica, e assim. Mas olha como a pergunta é simples. Olha, vamos ler o versículo 5. Na sua fronte, na fronte da prostituta, dessa mulher que se assenta sobre muitas águas, está escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Aí eu pergunto para os irmãos, quem é a mãe das meretrizes e das abominações da terra? Babilônia. Essa é a resposta que a Bíblia nos dá imediatamente. Não invente. Só que agora vem nesse momento a interpretação. Sim, mas e essa Babilônia, o que é? Alguém diz, não, é Roma, ou o Império Romano, ou a Igreja Católica. Aí eu pergunto, o Império Romano, ou que seja Roma, ou que seja a Igreja Católica, é a mãe das abominações da terra? E por que os irmãos falam que não é? Porque antes de Roma, antes do Império Romano e antes da Igreja Católica, já havia as abominações, ou não havia? Então, como é que nós vamos colocar que a grande Babilônia, enquanto a mãe das abominações, é a Igreja Católica? Ou é o Império Romano? Ou é Roma? Essa grande Babilônia é a mãe, é a origem, ela deu à luz a todas as abominações da terra. Todas elas. E, portanto, nós temos que ler o texto pensando na grande Babilônia enquanto o princípio de Babel, aquele reino espiritual de Gênesis capítulo 10 e capítulo 11. Ali, no capítulo 10 e 11, quando Nimrod, então, convocou aquelas pessoas todas, os pós-diluvianos, para ali erigirem uma cidade e uma torre cujo topo alcançasse os céus. Aquela torre não era meramente um monumento, era um templo de ídolos. Era um templo de paganismo. O paganismo, propriamente dito, nasce em Babel. Nasce no capítulo 10. Antes não havia. Começa em Gênesis capítulo 1 e 2. Criação e recriação de todas as coisas. Capítulo 3, a queda do homem. Capítulo 4, Caim mata Abel. Aí ali vem a genealogia de Caim. Capítulo 5, genealogia de Sete, de Caim. E capítulo 6 a 9, o dilúvio. Capítulo 10... é a grande rebelião. E ali começa o paganismo. O paganismo, enquanto qualquer forma de adoração, de crença, de invocação, de oferenda, de holocausto, de oferta, que não seja Deus ou ao próprio Deus, ao Criador. Ou seja, quando o homem cria a sua forma de cultuar a um Deus por ele criado, é aí que nasce então o paganismo. Então, a mãe de todas as meretrizes e abominações da terra é a própria Babel, enquanto um mundo, um cosmo espiritual, não é enquanto materialidade, tijolo ou pedras que eles erigiram ali. Mas ali nasce espiritualmente ali não é que nasce, mas ali cria-se uma forma espiritual que vai perfilhar toda a história e em cada momento da história vai se manifestar de uma certa maneira. É lógico que como a Escritura, o Apocalipse sobretudo, é uma revelação das coisas que havia de vir, de coisas futuras, então nós vamos encontrar aqui uma revelação tremenda. Quando diz assim no versículo 6, olha, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Neste momento,
é colocado diante de João, e João fala assim: olha, engraçado, essa mulher, essa prostituta que eu vejo, ela está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Portanto, essa Babel, que cresceu e tornou-se Babilônia, na pessoa de Nabucodonosor, do seu reino, da sua idolatria, né, do seu paganismo, e que agora chega neste momento enquanto Império Romano. Aí João identifica no seu momento, ele consegue perceber que esse espírito babilônico se manifestava agora, se manifestava enquanto Império Romano. Quando ele diz, essa mulher, a Babilônia, a prostituta, que é a mãe de todas as abominações da terra, eu vi ela embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas. No caso, era o Império Romano, que naquele tempo estava matando, no caso, os santos e as testemunhas de Jesus. Não é que o Império Romano é que a Babilônia se manifestava então, enquanto o Império Romano. Mas já houve outras manifestações anteriores a essa, e haveria ainda outras posteriores. Agora imagine que o grande Império Romano, a grande besta, aquele grande animal, que é o quarto e último animal das profecias de Daniel, né? Ali corporificava o espírito de Babel, o espírito de Babilônia, agora visto enquanto uma prostituta embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Esse grande império, ele veio a ruir-se. Ele caiu. Só que ele não caiu para se perder, como aconteceu com Babilônia. Ele não caiu para se perder, como foi a Média Pérsia ou como a Grécia. Mas ele ruiu-se enquanto uma unidade. Quando o Império Romano começou a ser invadido pelos godos, pelos francos, pelos visigodos, pelos francos, né? Os suevos, os suecos, aquela turma toda, aqueles bárbaros ali, incivilizados que estavam ali em volta do Império Romano, o que aconteceu? Quando o Império Romano, na pessoa do seu imperador, começou a perceber, imagine só, que o seu poder estava sendo perdido, é aí que Constantino, ele agora procura manter unido esse poder do Império Romano. Ele não quer que esse império se destrua. E aí, então, ele toma aquela atitude que todos vocês já ouviram falar, quando ele disse ter tido um sonho, e nesse sonho, então, ele tinha a visão do cristianismo por meio da visão de uma cruz. E agora, então, ele diz converter-se a Jesus Cristo. Ele diz converter-se a Jesus Cristo. Mas, na verdade, ele não se converteu coisa nenhuma. Ele estava buscando um meio de fortalecer o seu império para que o império se mantivesse intacto. Porque quanto mais o Império Romano matava os santos, mais os santos se multiplicavam. A primeira atitude do Império Romano foi destruir a igreja de Cristo. De que maneira? Matando o corpo. Matando o corpo. Já houve quem dissesse que quando morria um santo, quando eu falo santo, me refiro a um cristão, tá? Quando morria um cristão numa arena de Roma, por exemplo, ali comido pelos leões, morria um, mas 10 na plateia se convertia a Jesus Cristo. Morriam 10, 100 se convertia na plateia. Morriam 100, 1000 se convertiam. Por ver o testemunho de uma fé, ver um homem, um discípulo de Cristo entrar na arena, sabendo que ali serão soltos leões famintos, e ele entrar com o rosto levantado e com bastante alegria no seu semblante, confessar o nome de Jesus Cristo diante de toda aquela plateia e não resistir aos leões. Muitos entraram cantando. Eu não posso falar exatamente qual era o cântico que eles cantavam, mas entravam cantando e nesse cântico confessando o nome de Jesus Cristo. Era um momento que o Espírito Santo trabalhava nos corações dos eleitos que estavam ali naquela plateia assistindo aquele espetáculo, e então era como que o Espírito Santo dissesse no coração deles: como pode alguém em sã consciência entregar a sua vida por este nome de Jesus, se Jesus de fato não for o Deus verdadeiro?
Era isso que agora comovia o coração e muitos se convertiam. Então, enquanto Roma tentava destruir a igreja matando o corpo, ela estava sendo usada como instrumento para a multiplicação do próprio corpo. Então, quando Constantino percebe que ele estava, ao invés de destruindo a igreja, estava contribuindo para o progresso da igreja, e o seu reino só em decadência, então ele resolveu mudar a estratégia. Não vamos matar o corpo, vamos matar a alma. Matar a alma. De que maneira? Entrando para dentro da igreja, passando-se por um cristão, para então, uma vez, um homem poderoso como ele, tendo numa mão o poder do Estado, e agora com a outra tomar o poder da fé, o poder da religião, e agora com esses dois poderes, poder manter em pé o seu império. É aí que o poder desse império romano vai ser transferido para uma, entre aspas, igreja, que será chamada igreja medieval, igreja romana, o que não deve ser confundido com a igreja do primeiro século, a igreja de Jesus Cristo. De maneira, queridos, que quando Constantino, então, ele entra, cumpre-se aquela profecia de Jesus Cristo em Mateus capítulo 13. Lembra que na parábola do semeador, Jesus demonstra como que o reino de Deus foi semeado no coração dos homens? O reino é semeado no coração. A parábola do semeador diz que a semente, que é a palavra do reino, foi semeada em vários tipos de corações. Na segunda parábola, então, diz que agora, naqueles corações, ou naqueles em cujo coração a palavra produziu fruto, este agora se torna semente. Ou seja, a pessoa que foi regenerada pela palavra do reino, tornou-se semente na segunda parábola. Tanto é que se você perguntar para a parábola do semeador, o que é a semente? Capítulo 13, versículo 19 vai responder: a semente é a palavra do reino. Mas na segunda parábola, a parábola mais conhecida por a parábola do joio, mas deveria ser do trigo e do joio, porque são os dois, né? Se você perguntar, quando diz lá a parábola do trigo e do joio, diz: novamente, outra vez, saiu o semeador a semear. O semeador sai de novo a semear? Sim, agora ele pega a semente, as boas sementes, e semeia no mundo. Não semeia mais no coração. E no versículo 38, portanto, diz que essa semente, agora da segunda parábola, não é mais a palavra do reino, agora são os filhos do reino. Ou seja, o Senhor semeia pessoas regeneradas. Como que diz? A igreja de Cristo, ela é plantada enquanto um reino ou uma família real no mundo. É dito, o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. E aí o que acontece? Aí a parábola vai pegando uma dimensão. É dito que enquanto os vigilantes, os sentinelas, dormiam, veio o maligno e entrou no meio daquela lavoura e semeou no meio o quê? O joio. De maneira que logo o joio nasceu. E quando os homens acordaram, falaram assim: olha, mas o senhor não havia semeado aqui somente o trigo? Quem foi que semeou o joio aqui no meio? E aí Jesus responde na parábola dizendo: o diabo fez isso. O inimigo fez isso. Esse inimigo é o diabo, que semeou os seus filhos no meio do joio. E aqui é bom nós considerarmos isso. E nós pararmos um pouco para pensar, porque nós vamos falar um pouco sobre a igreja romana. Então nós temos que pensar essa questão de que a igreja de Jesus Cristo, no sentido espiritual, ela é composta de pessoas regeneradas. Ou seja, teoricamente falando, o que é a igreja de Jesus Cristo? Ora, é o ajuntamento, que seja, de maneira prática, daqueles que receberam a palavra do reino e que têm seus corações, portanto, agora regenerados por essa palavra e, consequentemente, são filhos do reino. Se eu perguntar para vocês agora, que estão assistindo, ouvindo essa mensagem, pela internet, você que está aqui, você, lá no seu íntimo, você se considera um filho do reino?
talvez alguns falem, não, eu sou filho do reino, isso aí não tenha dúvida. Já outros talvez fazem, mas pastor, mas qual é o critério? Como é que eu posso mensurar isso? Primeiro, você tem que se perguntar, você se tornou um cristão, ou que seja um evangélico, não sei como é que você se intitula, em razão de quê? Qual foi? Você teve aquele momento em que você se deparou com o evangelho? E o evangelho não é o que você ouve aí fora, não. O evangelho é a boa notícia acerca da encarnação do verbo. Ou seja, Deus se fez carne. Aquele nazareno, ou que seja chamado de Galileu, ou de Nazareno, aquele que foi crucificado, ele não era um mero homem. Embora homem completo, ele era Deus absoluto, encarnado. Se você crê dessa maneira, você crê no evangelho. Mas não para por aí. Não somente você crê que aquele homem é Deus, porque esse é o testemunho do evangelho, mas que a morte que ele sofreu não foi uma morte qualquer. Não foi a morte de um revolucionário, porque a história interpreta como? Ele não pode negar que Jesus Cristo existiu, porque como é que ele não existiu se a própria história está dividida antes e depois dele? Né? Tem uma meia dúzia que quer negar a existência do Cristo histórico. Mas é uma meia dúzia de agitadores de massas com as suas filosofias vãs. Mas, no geral, como é que se pode negar um fato histórico? Então fala, não, é verdade que ele existiu. E aí vem, por exemplo, aquela ideia, né, daqueles que falam, não, de fato ele morreu. Só que a morte dele não foi uma morte vicária. O que é uma morte vicária? O que é vicário? Vicário quer dizer no lugar de. Uma morte substitutiva. Ou seja, a morte que ele sofreu, ele enquanto o Cordeiro Santo de Deus, o ente sem pecado, ele não deveria morrer, na verdade. E ele nem poderia ser tocado pela morte, no caso. Mas como ele pegou o pecado de todos nós sobre si, então agora ele está passível de morte, porque ele sofre a morte no lugar do pecador. Então, o Evangelho diz que a morte de Cristo é uma morte substitutiva. Quem não crê na morte substitutiva de Cristo, não crê no Evangelho. Então, o Evangelho passa pela encarnação de Deus, Deus se fez carne. O Evangelho passa pela morte de Deus na humanidade. Aquele que estava na cruz morreu uma morte substitutiva no lugar do pecador. E o terceiro ponto do Evangelho é a ressurreição de Jesus Cristo. Eu creio nos dois primeiros pontos, mas não creio no terceiro. Então você não crê no Evangelho. O Evangelho requer de que aquele que confessa o nome de Jesus, o confesse enquanto Deus, o confesse enquanto o Cordeiro substitutivo do homem, e aquele que ressuscitou dentre os mortos. Ressuscitou aquele que saiu da morte, o único que saiu da morte. Único. Pastor, mas o único e Lázaro também não saiu da morte? Não, ele saiu, mas voltou para lá de novo. Ele morreu depois em seguida. Continua morto lá. Ele se levantou só para bater a poeira e dar uma boa noite para o pessoal. E depois passou alguns dias, morreu de novo. Não é? Todos os que ressuscitaram, não ressuscitaram para a vida. Ressuscitaram para a vida e para a morte novamente, para a vida humana. O único que ressuscitou para a vida eterna e para a glória e lá entrou, foi Jesus. E essa sua ressurreição também não é somente uma mera demonstração do seu poder, mas a ressurreição de Cristo é, ao lado de sua ascensão e entronização, a nossa garantia. Qual é a garantia que eu tenho? Que mesmo morrendo, eu ressuscitarei para a vida. É a ressurreição de Cristo. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos que nós também ressuscitaremos. Ou seja, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição, a ascensão de Cristo e a entronização de Cristo e a glorificação de Cristo é a garantia de que nós também entraremos na glória eterna e seremos entronizados com Ele. Então esse é o poder do Evangelho. Então você tem que pensar, será que eu sou um filho do reino? Então você tem que pensar primeiramente nas suas motivações. Talvez você esteja aqui ou em qualquer outro lugar, atrás do namorado, atrás de uma casa própria, ou está lá porque eu estou aqui porque meu filho está aqui, então eu tenho que acompanhar para ver o que está acontecendo. Né?
Isso é muito complicado. Ou talvez seja uma tradição da família. Tá todo mundo indo ficar em casa sozinho, eu vou também. E lá é bom, é animado, a gente fica por lá e vai tocando. Isso aí não é garantia de que você é um filho do reino. Um filho do reino é aquele que, ao crer no evangelho, nesses 3 pontos específicos, por razão dessa fé, ele agora é regenerado no seu espírito humano. Deus passa a habitar. Deus entra para dentro do espírito dessa pessoa, que o regenera, e agora nele habita, de maneira que nós vamos chegar lá em Romanos 8,16, quando diz que o mesmo Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito, ou testifica em nosso espírito humano, que somos filhos de Deus. Há um testemunho interior. Tanto é que Paulo, ao falar disso, ele fala que nós recebemos o espírito de filiação, o espírito do seu Filho Jesus Cristo, que do nosso espírito clama, Abba, Pai. Então é como uma criança chegar para um estranho qualquer e chamá-lo pai. Chama ele de pai, chama. Aí chega no estranho, papai. Né? Não... Agora, quando um filho chega para o seu pai e diz, pai, essa palavra tem um testemunho interior. Então, os filhos de Deus têm um testemunho interior. Você pode ser o maior pecador de todos, não importa. Você pode estar lá no buraco. Lá no buraco, mais fundo, como o filho pródigo estava lá no meio dos porcos. Mas quando ele diz, na casa do meu pai tem pão, o coração dele pulsa. Porque é filho. É filho. Tem um testemunho interior. De maneira que agora é dito, na parábola do joio, do trigo e do joio, que o maligno semeou no meio o falso crente, o pseudo regenerado. É aquele que não é cristão, na fé, não é regenerado no espírito. É como diz o apóstolo Paulo, né, em Filipenses capítulo 3, versículo 2, ele diz, olha, acautelai-vos dos cães. Quando ele diz acautelai-vos dos cães, ele não quer dizer do cachorro da rua, da sua casa, do vizinho, não. Ele quer dizer que esses cães são aqueles que, na congregação, no meio, passa-se por um filho de Deus, mas não é. Ele é um cão guloso. Ele está ali como um não regenerado. O cão e o porco, esses 2 animais, são símbolos do não regenerado. O cão, por não ter espírito humano. E o porco, por causa da sua natureza imunda. Lembram daquele texto lá de Mateus 7, quando Cristo diz assim, não deis as coisas santas aos cães, nem as vossas pérolas aos porcos. Lembra? Porque eles vão pisar essas pérolas. Está falando daquele não regenerado, daquele cuja natureza não foi transformada, não foi mudada. Tanto é que Pedro vai dizer isso também na nossa epístola, né? Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, ele vai dizendo no início dos falsos profetas, e lá no finalzinho ele diz assim, e acontece com esses o que diz aquele certo adágio, diz que o cão voltou ao seu vômito, e a porca lavada voltou ao lamaçal. Aí eu pergunto, o cão voltou ao vômito? Qual é a palavra principal nessa frase? O cão voltou a seu vômito. A palavra principal nessa frase qual que é? É o cão, é o voltou ou é o vômito? Que vai dar o sentido do que ele quer dizer. Voltou, o verbo. Por que o verbo traz a ideia principal aqui? Não é porque é verbo não, é porque quer dizer que um dia esse cão esteve no vômito. Um dia ele saiu do vômito, mas não deixou de ser cão. E um dia, sendo ainda cão, ele volta ao vômito. Quer dizer, é possível que um cão ele se afaste do seu vômito, mas não deixe de ser cão. E tratando-se da porca, diz que a porca lavada voltou ao lamaçal. E a palavra-chave aqui é lavada, porque a porca ela é própria do lamaçal. Só que um dia deram um banho nela, esfregaram as orelhas dela, o nariz,
tiraram aquela baba, aquele grude, aquela coisa. Pensa numa porca bonita, bem rosinha que ficou. A Peppa. Hein, pensa numa porca bem limpinha, coisa mais linda. Tem quem crie porco em casa, sabia? Tem porco de estimação, que deita na cama, rola no sofá. Só que é uma porca limpa, eles lavam, dão banho todo dia, comem uma ração, não vive em chiqueiro. É bem tratada, mas é porca. Ou seja, a natureza não muda. Falando dos falsos profetas, é dito que é cão e que é porca, ainda que seja um cão afastado do vômito e uma porca longe do lamaçal, mas é porca. É por isso que tem pessoas, mas pastor, não é possível. Eu olho assim, eu vejo essas pessoas aí, que supostamente seriam um filho das trevas, um filho do diabo, mas olha como ele se veste. Olha como ele vive, eles não bebem. Eles não fumam. Eles não vão para os bailes, para as boates. Eles estão dentro dos templos, sempre pregando, gritando, orando, e leva balde d'água na cabeça, e sobe montanha, e desce montanha, e abençoa, e ora, e tal. Como é que pode ser? Olha, é porque quando o espírito imundo, aí vamos fazer uma relação, sai do homem, a casa, disse Jesus, fica vazia, varrida e adornada. Mas não necessariamente aquela casa vazia, varrida e adornada é agora regenerada. Não. Tanto é que se o diabo, o demônio, voltar e encontrar a casa varrida e adornada, ele fala, eu vou entrar. Não tem morador. Quando é que há a regeneração? Quando Cristo entra para habitar aquela casa. Agora, se Cristo não está na casa, é possível que essa porca seja lavada. E aí é muito o detalhe. Aí você vai observar que há muitas pessoas que consideram o verdadeiro cristão aquele que muda o seu estereótipo. Ele muda a sua aparência. Aí agora ele vai falar os jargões dos crentes. E ele vai usar roupas de crente. E vai frequentar os lugares dos crentes. Deus salvou aquela pessoa. Será que salvou mesmo? Mas você não está vendo não a mudança da vida dele radical. Mas pode ser uma porca lavada? Ou não pode ser uma porca lavada? Irmãos, o que tem de porca lavada não é brincadeira. Tem muita porca lavada. É porque a porca, ela quer significar o não regenerado, independentemente se é homem ou se é mulher. Eu não estou dizendo que a porca são mulheres, não. A porca pode ser um homem ou pode ser uma mulher. A porca é o símbolo apenas. Apenas o símbolo. Mais nada. Assim como o cão pode ser um homem ou uma mulher. De todo modo, quero que os irmãos pensem isso. Quando Constantino astuciosamente, resolveu o problema, né? Astutamente entrou no meio e se declarou cristão, sem ser, porque as motivações dele era a estruturação e manutenção do poder do seu império, ali entrava já um joio. O joio não é qualquer pessoa também, não. Quer dizer que se meu filho está na igreja e meu filho não se converteu, não teve aquela conversão, está naquela transição, ele é o joio? Ele pode ser um não regenerado. Agora, o joio, ele é plantado pelo maligno. Ou seja, o maligno planta o joio com uma intenção, com um propósito. O joio para confundir e misturado no meio do trigo, minar a vida do trigo. É neste momento que a grande Babilônia deixa a sua manifestação enquanto Império Romano, que matava os cristãos, para agora assumir uma forma de uma religião. Surge no 3º século a chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Sem nenhuma ofensa aos católicos, até porque eu creio que há muitos e muitos e muitos católicos
genuinamente regenerados. Regenerados. Se na igreja evangélica tem regenerado, por que na católica não vai ter? Não é? Ora, tanto num lugar quanto no outro também tem regenerado. Agora, Igreja Católica Apostólica Romana, enquanto instituição, ela vai surgir na história como sendo a corporificação da grande Babilônia histórica. É uma manifestação. A igreja romana não é a grande Babilônia. A grande Babilônia se manifesta enquanto Império Romano, se manifestou enquanto Império Babilônico, se manifestou enquanto Igreja Católica Romana, como se manifesta no século XXI como igrejas evangélicas. Não todas elas, mas uma boa parte delas. Nós vamos entender essa questão nos nossos estudos, quando nós vemos aqui que ela é a mãe, né, não somente das abominações, como ela é a mãe das meretrizes, ou seja, é uma prostituta que gera prostitutas. Ou seja, são aquelas que, saindo da prostituta, levam consigo o DNA da prostituta para a manutenção da expressão e da multiplicação da prostituta. Perfeito, queridos? De maneira, então, que nós temos aqui no capítulo 17, quero que você olhe, e diz assim no versículo 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres e que leva a mulher. Versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então, quando diz que as cabeças da besta são 2 coisas, são 7 montes onde a mulher está sentada. E são também 7 reis. Então, são 2 coisas. Então, como nós já falamos dos 7 reis na semana passada, o aspecto do anticristo, queremos nos firmar hoje nessa questão que a mulher, ela se assenta sobre muitas águas, porque é uma igreja, literalmente falando, católica. A palavra católica quer dizer universal, é aquela que está em todo o mundo e que se assenta entre 7 colinas, entre 7 montes. E não é de se admirar que não somente o Vaticano esteja situado entre 7 colinas, como a própria Jerusalém também está entre 7 colinas. A própria Jerusalém terrena também está. Entretanto, aqui fala-se desse aspecto, não é? Dessa manifestação quanto à religião. Por quê? Quando nós buscamos as origens da Grande Babilônia, nós vamos voltando, Grande Babilônia, Babilônia, até chegarmos em Babel, vamos verificar que Babel, ela tinha 2 aspectos. Quais os 2 aspectos principais lá de Babel? Façamos uma cidade e também uma torre. Esses são os 2 aspectos principais. A cidade, como uma concentração e um apoio político para o povo. Enquanto a torre tem um aspecto da fé, da ascese, ou da busca de uma ascensão, ou como que a busca de uma glorificação, ou de uma salvação, ou de um estágio de iluminação. A torre, enquanto essa busca do homem por meio, para se livrar de um possível juízo divino. Enquanto a Escritura declara que Deus julgará os ímpios, o que os ímpios fizeram lá na torre? Falou, não, vamos fazer para nós uma torre cujo topo alcança os céus. Olha aí. Qual era a intenção, de fato, imediata de Nirode, quando ele pensou numa torre que chegasse até os céus? Olha, ele pensou que ele poderia, a despeito da ira de Deus, construir para si uma salvação com as suas próprias mãos. Observe que a ideia de salvação sem Cristo, ela está desde o princípio. E este é o ponto fundamental do paganismo. Por que é o ponto fundamental do paganismo? Pastor, porque, sei lá. Ora, observe. O paganismo fala, não, Deus existe. Aí o cristão fala, mas Deus também existe. Mas qual é o seu Deus, qual é o Deus dele? Não, aí tem aquela ideia, Deus é um só. Já ouviram? Não, Deus é um só. Mas será que Deus é um só mesmo?
Já contei aqui outra vez, que uma vez um professor de linguística, muito amigo meu, me deu de presente um Alcorão. Ele é muçulmano e me deu um Alcorão de presente. Aí ele colocou a dedicatória, né? Escreveu. E ele diz o seguinte, que o Deus dele e o meu eram o mesmo. O que mudava era só a questão dos grafemas utilizados ou dos fonemas falados, o nome dele. Ele aproveitou a matéria dele, que era linguística, para poder colocar. Aí eu pensei, será que é mesmo o mesmo Deus? É o meu e o dele é um só? Vai que é. Mas então eu tenho que perguntar para ele se é. Qual é o Deus dele? Eu tenho que saber como é que é o Deus dele. Ué. Aí peguei ele numa oportunidade e falei assim, você me disse que o Deus era o mesmo? E eu fiquei assim na dúvida. Aí eu tive a ideia de perguntar para você quem é o seu Deus. Porque quando você me falar acerca dele, eu vou saber se é o mesmo meu. O meu é o Criador. Eu falei, o meu também é o Criador. Eu falei, não, deve ser o mesmo, é o Criador. Não é? E agora? Eu falei, bem, agora eu quero saber o que o seu Deus, Alá, tem a dizer acerca de Jesus Cristo. Ó. Qual o testemunho de Deus, do seu Deus, acerca de Jesus Cristo? Ele falou, não, Deus é só Alá. Jesus não é Deus. Jesus foi um profeta. Eu falei, lá, entendi. Lá. Muito bem. E outra pergunta, e o que Alá diz acerca da morte de Jesus Cristo? Sabe o que ele me falou? E depois eu verifiquei no Alcorão, lendo, eu verifiquei que ele diz mesmo. Não, Alá diz o seguinte, que Jesus não morreu na cruz coisa nenhuma. Isso é mentira. Diz que ele ia ser crucificado. De fato, pegaram, prenderam, levaram. Mas na hora de crucificar, ele escapou e colocaram outro no lugar dele. Aí eu fiz mais umas 2 ou 3 perguntas. O que o homem deve fazer para ser salvo? O homem tem que, pelo menos uma vez na vida, a Meca. Tem que fazer suas orações diárias virado com o rosto para a Meca. Tem que jejuar lá no Ramadã e tal, e mais outras coisas. Aí depois de eu fazer umas 4 ou 5 perguntas, eu falei assim, já cheguei à conclusão. Falei assim, e qual é a conclusão? Alá não é o meu Deus. Porque o meu Deus é o Deus, das Escrituras. Daqui. Bem, isso é um direito que eu tenho de crer assim. Vocês me respeitam, eu respeito você. Certo? Falei para ele, né? Agora, quando eu digo que eu creio no Deus das Escrituras, é porque esse Deus criador, que é dito que é um só para todo mundo, este Deus, ele se fez homem. Ele se fez carne. Por isso que negar a Jesus é negar a Deus, o verdadeiro. O próprio Jesus falou, quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um só. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Credes ao menos pelas mesmas obras que fazemos. Ou as mesmas obras que eu faço. De todo modo, essa é a grande questão, né? Esse Deus que se manifestou, que se revelou, que se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Esse é um ponto crucial para se entender a questão de Deus. Então, um ponto fundamental é, quando você nega o Filho, você nega o Pai. Negou o Filho, negou o Messias, você nega o próprio Deus. De sorte, presta atenção agora nesse ponto, que quando alguém prega Deus e prega, atenção, uma possível salvação sem Cristo, é pregar uma salvação sem Deus. Negaram. Você quer saber qual é o destino dos que negaram? Hebreus capítulo 6, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles, referindo-se a eles, que uma vez foram iluminados, eles participaram e provaram e tal, e caíram, eles, é impossível renová-los ao arrependimento. Essa é a situação, pecado contra o Espírito Santo. De maneira, queridos, que um ponto fundamental é esse. Não existe salvação sem Cristo. Cristo é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Diz o apóstolo João na sua primeira epístola. Do mundo inteiro.
até aqueles que vão perecer, perecerão pelo direito que Cristo tem sobre a vida deles por os ter redimido. A redenção é de todo o universo. Jesus jamais poderia lançar no lago de fogo o perdido se não tivesse sobre ele o direito redentor, que dirá a salvação eterna sem Cristo. Você imagina. Então, quando Nirode constrói aquela torre, qual é a ideia? Se Deus mandar do céu à terra um novo dilúvio, nós podemos, nessa torre, templo de ídolos, nós podemos nos refugiar no alto da torre e nos livrarmos do seu juízo. E aí surge, desde o início da Escritura, ainda mais remoto que a Torre de Babel, se for buscar lá em Adão e Eva, nós vamos verificar que a ideia da salvação sem Cristo é um ponto fundamental do paganismo e é a grande doutrina misteriosa da grande Babilônia de todos os tempos. Por isso que agora, essa igreja romana que nasce enquanto uma igreja institucional, enquanto uma igreja oficial do Império Romano, agora ela vai carregar desde o princípio até aos dias de hoje a doutrina da salvação por meio de obras humanas. Não sei se vocês sabem disso, mas é importante falar. O evangélico, tenta me entender, por gentileza. Olhe a igreja, no sentido completo, historicamente falando, como igreja dos apóstolos, primeiro século. Depois a igreja romana, terceiro século em diante. Depois protestantes, aqueles que lutaram ali contra a igreja romana no século XVI, século XV, século XVI. Igreja reformada, da reforma. E então no século XIX, XVIII no exterior e XIX no Brasil, começa o movimento pentecostal. Século XX, no Brasil, século XX. Que são os chamados evangélicos. Então entenda. Os evangélicos, sai aí agora na rua, encontra um evangélico. Vem cá, você, chega no mercado, vem cá, você é evangélico? Ah, eu sou evangélico. Aí você pode perguntar para qualquer um deles, qualquer um. Você não tem que ir longe. O primeiro evangélico que você encontrar, pergunte para ele se é possível alguém ser salvo sem fazer nada. O que ele dirá? Sem fazer nada? É nada, nada absolutamente. Assim, somente crer e não pode ser conferido a ele como obra, porque o crer é dom de Deus, não é dele. Então nem o crer pode ser conferido a ele. O que qualquer evangélico vai dizer para você? Que não. Que tem que fazer alguma obra que seja para justificar a fidelidade, a fé, a perseverança, a santidade. Perfeito? Agora eu pergunto para vocês. Quando você olha historicamente, quando foi que se deu isso? A igreja dos apóstolos cria na salvação por meio de obras? Mateus, Marcos, Lucas, João, as epístolas dizem disso. Tá bom, você vai encontrar a salvação por obras quando? Quando a igreja romana estabelece como meio de salvação não somente o crer na pessoa do Filho, como que fazer obras. Essas obras eles chamavam, ou você pagava em dinheiro, que era a indulgência, aquele documento que era pago para te garantir a vida eterna. A igreja te garantia a vida eterna mediante o pagamento de ouro, de prata, de pedras preciosas, ou de fazendas, de terras. E se o indivíduo não tivesse nada, ele tinha que pagar o pecado de alguma maneira. Mas você não tem nada, nem uma casa. Não tem, eu sou pobre, peça não cabe lascado. Mas um dinheirinho não tem, uma poupança não tem nada. Então vou orar para saber o que Deus vai falar para você, porque você tem muito pecado, você não tem dinheiro para pagar, o que fazer? Aí voltava é o seguinte, você tem um chicote em casa? Não, um chicote eu tenho. Eu pego lá, mato um bode, tiro a tira do couro dele, deixo secar, passo e tal. Aí depois você pega, coloca um chumbinho na ponta. Aí você sobe essa escada aqui de joelho e se batendo. Se você tiver 30 vezes, esses pecados aqui,
não os outros, serão pagos. Você pecar de novo, você vem aqui que eu vou te falar novamente quantas chicotadas você vai levar. Então, de um modo ou de outro, tinha que pagar, ou por meio do sacrilégio de si mesmo, ou por meio do dinheiro. Não tinha alternativa. Hoje, a igreja romana não fala mais assim, nem do dinheiro, nem do sacrilégio, mas continua a afirmar: não existe salvação unicamente por meio da fé. Isso está escrito explicitamente e expressamente no Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, que eu, inclusive, o tenho e leio diariamente. Leio diariamente. Um dos meus livros de cabeceira é o Catecismo. É um deles. Essa doutrina foi a grande doutrina combatida, atenção, pela igreja reformada, ou pelos reformadores. Todos os reformadores, todos, a uma só voz, declaravam: não há salvação por meio de obras. Não havia evangélico. Não havia evangélico ainda. Havia católicos e agora protestantes. E os protestantes, irmãos, ou a igreja protestante, as igrejas protestantes, ou as igrejas que nasceram como fruto dessa revolução protestante, nenhuma delas, a priori, ou a princípio, nenhuma pregou salvação por obras. Nenhuma. Lembrando que não havia ainda evangélico. Não havia ainda evangélico. Mas eu pensava que evangélico e crente era uma coisa só. Acho que os apóstolos não eram evangélicos, não? Não. Essa nomenclatura, enquanto eu agora não sou mais católico, me tornei evangélico, isso é novo. Evangélico, inclusive, é um movimento que nasce em bases opostas às da reforma. Enquanto a reforma estava dizendo salvação só por meio da graça, salvação só por meio de Cristo, o movimento evangélico nasce enquanto movimento pentecostal, ou sobretudo como movimento evangelístico, na base do livre-arbítrio, da escolha humana, das obras humanas, o que nasceu daí, o apelo. Os evangelistas saíram pregando, mas como é que não pregar, levando essa mensagem de salvação para o mundo? Aí surge o apelo, Charles Finney criou o apelo. Quem quer aceitar a Jesus? Ou seja, agora transfere para o homem a decisão, a escolha, o arbítrio de falar: eu quero aceitar Jesus. Não, eu não quero aceitar a Jesus. Isso, irmãos, historicamente é novo. O problema, infelizmente, é que o evangélico, ele não tem essa visão panorâmica da história. Ele pensa que evangélico é os crentes da vida toda. E não é. Historicamente, ou você estava na igreja apostólica, primitiva, aí você vai ter que confessar as epístolas como elas estão aqui, sem pôr nem tirar. Ou você é católico romano, ou você é protestante, ou você é evangélico. O protestante, ele crê na salvação unicamente por meio de Cristo. Mas é lógico, com a degradação do tempo, as igrejas protestantes, como que a igreja batista, é uma igreja historicamente protestante, como a própria igreja presbiteriana do Brasil também. Com o tempo, elas estão deixando a fé e estão se tornando igrejas que acreditam num consenso ou numa conciliação de soberania divina e livre-arbítrio. Eles querem falar: não, Deus é soberano, mas o homem também é livre. Tem até um livro chamado Eleitos, porém livres. Bem, o que eu quero dizer com isso? Que a igreja romana, ela trouxe como carro-chefe, como maior expressão do espírito babilônico, a doutrina da salvação, se não sem Cristo, pelo menos com alguma coisa além de Cristo. Ou seja, com Cristo a salvação, mas nunca sem o homem. Ou seja, colocando o homem como sendo o que decide, o que determina, o que mantém. O homem começa, o homem continua, o homem finaliza.
É como se a morte de Cristo não fosse salvífica em si mesma, mas fosse apenas uma chance de salvação ou uma possibilidade de salvação. É como se o indivíduo, digamos assim, estivesse morrendo afogado lá no meio do oceano, naquele Titanic. Não teve um Titanic que afundou? O Jack, lembra do Jack? Tá lá o Jack lá, morre, não morre, todo congelado. Ele estava com a mão já assim dura. O olho estava travado de ar, todo congelado. Ele não conseguia nem falar porque os beiços estavam duros também. Aí veio o Espírito Santo. Jack. E ele não consegue nem falar direito. Você quer aceitar Jesus? Se você aceitar Jesus, você será salvo. Aí, como ele dissesse, eu aceito. Como é que não aceita na situação dela, né? Até o diabo, aceita, para tirar daqui, pode me tirar. Você aceita? Aceito. Bem, agora que você aceitou, então, você pode nadar até a praia. Como se a morte de Cristo não fosse salvífica em si mesma. Fosse apenas, se você aceitar, você terá a oportunidade de nadar. Ou se você não aceitar, vai morrer aí mesmo. Como se porventura ele pudesse nadar até o fim. E sair de lá. É assim que se prega a salvação em Cristo. Prega a salvação em que Jesus morreu, ele fez a parte dele. Agora faça a sua parte. Ele morreu para te dar a chance de se salvar. Se ele não tivesse morrido, ia todo mundo para o lago de fogo. Como ele morreu, dizem. Agora você pode, se quiser, aceitando-o, pode fazer tudo possível para ser salvo. Se fizer até o final, estará salvo. Se não, estará perdido. Agora, eu sei que esse assunto não é muito simples de se falar, ou de se resolver no entendimento, no coração, porque é um problema de um espírito, que não somente está aí culturalmente impregnado em todos nós, mas há uma tradição, né? Todo mundo dizendo a mesma coisa, aí não é possível que seja diferente. Nem lendo na Bíblia a pessoa se convence. Ela lê, mas fica, será mesmo? Não sei não. Por quê? Por causa do espírito babilônico. O espírito babilônico. De maneira que, na atualidade, a igreja romana é aquela que, segundo o texto, que está sentada entre 7 montes, ela está aí, né, contendo e mantendo, expressando e manifestando esse espírito babilônico, não somente na doutrina da salvação pelas obras, mas também em toda a sua idolatria, como nós podemos ver aqui, das abominações da terra. Engraçado que eu estava lendo um site do professor Felipe de Aquino. Já ouviu falar desse professor? Professor teólogo, é um teólogo da Igreja Católica Romana. Ele fala, tem um programa na Canção Nova, na Rede Canção Nova, que é uma rede de televisão da Igreja Católica Romana. E é um professor muito culto, muito sábio, então ele tem a Escola da Fé. Aí ele coloca meia dúzia de alunos lá e fica debatendo os assuntos, explicando. Eu estava lendo no site desse professor, ele tinha lá um artigo sobre o Natal. Aí ele foi falar sobre o Natal, eu queria saber o que ele falava sobre o Natal, né? Aí, num dado momento, ele falou assim, olha, a igreja, com as palavras dele, hein? A igreja, referindo à igreja católica, né? Sabiamente, a igreja é inteligentíssima, né? Sabiamente, trouxe o paganismo para dentro da igreja e o vestiu com roupagens cristãs. Eu não entendi o que ele quer dizer com sabiamente. Mas eu entendi, ele quer dizer que a igreja, ao invés de pegar e falar para os pagãos, olha pagãos, vocês esquecem esses ídolos, que são demônios, ocultos por detrás de imagens, com o fim de serem adorados, abandonem isso aí para servir o Deus vivo. Ao invés de falarem assim, não. O que a igreja fez? A igreja romana? Se eu fizer isso, eles não vão vir, vão vir? Se eu falar para todo mundo assim, pessoal, é o seguinte, o evangelho puro e genuíno é crer em Jesus Cristo. E se você crer, Deus te dará não somente a graça de crer nele, mas também de ser vituperado com ele, de sofrer com ele. Você vai levar o vitupério de Cristo, a vergonha, a perseguição. Ser cristão
receber o evangelho é você ser discípulo de Cristo. Você vai se deparar com Mateus capítulo 5 e vai ficar desesperado, porque o evangelho vai dizer que o cristão é aquele que é discípulo de Cristo. Razão porque ele é cristão. Cristo cristão. E porque ele é cristão, e porque ele é discípulo, o discípulo segue o mestre. Portanto, ele anda nas pegadas do mestre. Ele faz o que o mestre disse e ensinou. E o mestre disse que você tem que abrir mão do seu orgulho. Você tem que perdoar. Você tem que amar seus inimigos. Você tem que dar outra face para apanhar. Você tem que caminhar 2, 3 milhas, quantos for necessário, se o teu inimigo assim exigir. Você não pode voltar as costas a quem te pede emprestado. Se eu te falar assim do evangelho, quantas pessoas dessas multidões evangélicas vão querer servir a Deus? Hã? Se a igreja de Jesus Cristo pregasse só isso, o puro evangelho, nós teríamos as massas que temos hoje? Pensa um pouco. Por que as igrejas estão abarrotadas de gente? Gente saindo até pelas tripas. Por quê? Por que será? Ora, porque eles estão oferecendo, não é? Algo que não é Cristo. Aí está atraindo o povo. Irmãos, e isso é uma coisa tão forte. É uma coisa tão forte que está carregando juventudes inteiras. Jovens acreditando naquilo. Depois eu vou contar para os irmãos uma experiência com os jovens da escola da minha filha acerca dessa questão dessa prosperidade. O tempo hoje não nos permite. Mas então os irmãos pensem nisso. Se oferecer somente o evangelho, quantos seguirão? Aí entra o pragmatismo. A igreja romana sabiamente falou assim: se eu mandar abandonar os deuses e os ídolos para servir ao Deus vivo somente, eu não vou conquistar a igreja, eu não vou conquistar o povo. Se o objetivo era ganhar o domínio do povo, então pegou lá no paganismo uma deusa pagã, lá do antigo Egito, da antiga Grécia, ou mesmo de Roma, trouxe. E agora vestiu um manto nesse ídolo e chamou de Maria. Aí trouxe um outro, chamou de José. Aí trouxe um outro, chamou de Paulo. Aí trouxe um outro, chamou de Pedro. E assim, todos aqueles ídolos foram sendo trazidos. E a grande prova material do que eu estou dizendo, não é o que o site simplesmente diz, que a igreja sabiamente fez isso, não. Basta você observar. Tome o nome dos ídolos católicos e os procure na macumba. Vê se você encontra lá. Encontra? Mas o que eles estão fazendo lá na macumba? E aí você procura depois esses ídolos lá no paganismo. Irmãos, é uma linha. Eles só mudam os nomes de lugar para lugar, mas são os mesmos. A igreja romana, ela corporificou esse paganismo e trouxe para o seio do povo de Deus e os fez adorá-los. Lógico, eles vão dizer, não adora, eles apenas veneram. Mas o que o apóstolo diz acerca desses ídolos ou dessas imagens? Anjos caídos e mesmo demônios se escondem por detrás dos ídolos a fim de ser adorados, a fim de serem reverenciados, a fim de verem as pessoas se dobrarem diante deles em reverência, em veneração ou em adoração, em que quer que seja. Então a igreja romana, ela traz esse aspecto. Tanto é que eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia aí, e os irmãos verão que o Apocalipse fala dessa igreja. Na verdade, fala de duas igrejas numa só, né? Os irmãos perceberão que Tiatira é uma igreja legítima de Cristo. Legítima. Mas essa igreja de Tiatira, legítima, não é a igreja católica romana. Perfeito? Os irmãos verão esses aspectos aqui dentro. Olha aqui, ó, capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Olha, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, olha, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras.
Aqui são todas coisas positivas. Essa igreja é a igreja medieval. A igreja medieval não é a romana? Irmãos, a igreja medieval, ela teve muitos homens e mulheres servos preciosos de Deus. Preciosíssimos. O problema é que nós, desse século 21, que viemos do movimento evangélico, nós aprendemos, mediante as pregações que ouvimos há 30 anos ou 20 anos, a diabolizar os católicos. Eu cresci aprendendo, católico é do diabo, crente é de Deus. Eu aprendi isso a vida toda. Olhar para os católicos vai tudo queimar. Enquanto que quando você lê a história da igreja, você vai ver servos de Deus, pessoas que viveram vida profunda com Deus. Nos monastérios, pessoas de dedicação exclusiva que entregaram corpo, alma e espírito para Deus. Enfim. Olha o versículo 19. Ou melhor, o versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares. Ou seja, essa igreja, ela veio a tolerar algo. E é esse algo que é o perverso. É esse algo tolerado que é o maligno. Que é o espírito babilônico. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, ó, a mulher aí, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Ou seja, essa mulher é essa organização institucionalizada que quer agora falar em nome de Deus. Que agora, se a senhora do povo e diz, olha, a igreja, vossa mãe, ordena isso, porque é assim. Aqui diz que essa mulher, a si mesma se declara profetiza. Ou seja, ela não é profeta. Ela não fala por Deus, mas a si mesmo se fez, se auto-intitulou, se projetou e agora se declara porta-voz de Deus. Não somente profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E aqui está o paganismo da igreja romana. Coisas sacrificadas a ídolos e a praticar a prostituição. Olha o versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, porém, não quer arrepender-se da sua prostituição. Ou seja, essa cúpula de pessoas que assumiu esse poder sobre o povo, que se colocou como o senhor do povo, essa cúria romana, de senhores romanos, que se impõe sobre o povo, que quer falar por Deus, está dando tempo para se arrepender, para mudar, para voltar a ser o que era, ou a conduzir o povo ao que deveria ser. Mas não quer arrepender-se da sua prostituição. Versículo 22. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, porque há dois povos aqui dentro. Os demais de Tiatira é um grupo, e esses a quem que estão enfermos é outro grupo. Há tantos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós outros. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ou seja, aqui fala das coisas profundas de Satanás, dos mistérios. Não sei quantos de vocês conhecem a fundo a igreja romana, mas ela é cheia de mistérios. Ela tem os seus mistérios. A própria missa em si mesma é como se fosse um grande mistério. Já perceberam que aquele que eles chamam de altar tem uma grande mesa? Aquela mesa que é o altar, eles chamam de altar. Mas por que eles chamam de altar? Será que são igual os evangélicos que chamam essa plataforma de altar? Olha, os evangélicos não sabem nem por que chamam isso aqui de altar. Eles não sabem por que chamam de altar. Isso aqui não é altar. Mas eles chamam. E por que eles chamam?
Eles não sabem responder por quê. Chamam porque trouxe esse espírito de Babilônia, mas sequer estudaram para saber o mistério. Ó. É quando você herda alguma coisa do outro, mas não sabe por que o outro tem aquilo. Você leva de tolo, o outro leva de inteligente. A igreja romana, quando diz aquela grande mesa é o altar, é porque a cada missa, e a palavra missa quer dizer sacrifício, a cada missa eles imolam o Filho de Deus sobre aquele altar. Eles imolam. Mas eu nunca vi eles imolarem, pastor. Você não está enganado, não? É porque eles pegam aquele pãozinho chamado hóstia, e ali está um dos mistérios. Diz que quando erguido aquele pãozinho e abençoado, aquele pãozinho na mão do sacerdote, é na mão, não em outro lugar, não funciona, só funciona na mão dele, se transforma. É o mistério da transubstanciação. Se transforma em corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Aquele pãozinho, agora, não é mais pãozinho. Não é mais trigo e água. Agora aquele pãozinho é o corpo de Jesus. O corpo, é o corpo. Não representa não, é. O pãozinho transformou-se em corpo, em sangue, em alma e em divindade. Agora todos podem se prostrar diante de Jesus Cristo morto. Já viram que num dado momento o padre pega um solzão bem grande, com uma hóstia maior do que a que ele comeu? A dos fiéis é desse tamanhozinho, aquele come é desse tamanho e essa outra é desse tamanho. Aí ele vai no meio do povo e o povo vai tocando, ajoelhando, rezando. Eles adoram, porque ali, agora, segundo eles, é o Cristo. Agora é. Quando acaba de celebrar aquilo, aí sobra um tanto de pedaço de Jesus, né? Que eles comeram a parte, não comeram tudo. Sobra braço, sobra perna, orelha, né? Aí o que eles fazem com as partes sobraram do corpo de Cristo? Eles colocam dentro de uma vasilhinha e guardam dentro do chamado Santo Sacrário, que é um sepulcro. É um sepulcro. Gente, entrem numa igreja, assistam a missa. Vai lá, assistam a missa, pelo amor de Deus. E observa. Aí eles sepultam Jesus no chamado Santo Sacrário, fecha a tumba e vai embora. Aí Cristo fica sepultado. Aí toda vez que alguém passa na frente do sepulcro, tem que fazer a referência ao Cristo morto. Imagine que situação, né, irmãos? Bem, mas é isso aí. Há uma mensagem inteira, ou várias mensagens, só sobre Tiatira, explicando todos esses aspectos aqui. De maneira, para finalizar, o anticristo, ele vai usar essa igreja para poder ascender ao poder, para poder crescer no poder. E quando então ele estiver lá em cima, que ele já tiver conquistado tudo o que ele tem e quer conquistar, diz a Escritura que ele vai lançar a prostituta de sobre os seus lombos e vai matá-la. E vai destruí-la. Está no finalzinho do capítulo 17 de Apocalipse.